Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma dica de estratégia, de atividade para a gente usar aí na alfabetização das crianças que estão aí numa fase de aprender palavrinhas com sílabas regulares, sílabas simples. Eu já separei aqui para nós algumas e eu vou mostrar como que a gente pode usar esse material da MK Educa para estimular a alfabetização, a leitura e a escrita das crianças. Vamos escolher aqui então algumas palavrinhas. Olha, eu vou tentar pegar aqui bola, pato, vela e tatu, porque dessa forma eu vou estar trabalhando com todas as vogais. E o que a gente vai fazer? A gente tem aqui várias letrinhas, tá? Consoantes, vogais, então são várias cartelas avulsas para a criança ir selecionando qual ela deve usar para formar a palavra. É claro que se eu tô com uma criança que ainda está começando, eu já vou entregar para ela, gente, as letrinhas que formam a palavra fora da ordem, pode ser, né? E pedir que ela distribua na ordem correta, sempre fazendo o sonzinho junto com ela. Então, b. Qual é o som do b da bola, né? Bó é o B com o O. E dessa forma ela vai distribuindo as letrinhas na cartela. Pessoal, como eu sempre digo para vocês, é muito importante eu avaliar o nível que esse paciente, essa criança está. Por quê? Se ela estiver no nível mais avançado, eu posso deixar todas as letrinhas esparramadas assim na mesa, né, à disposição dela, para que ela use a discriminação visual, a memória e localize entre essas várias letras qual que ela deve selecionar para escrever a palavrinha. Aqui eu vou supor, vou fazer de conta que eu estou entregando todas as letrinhas na mão da criança para que ela simplesmente veja a ordem, a sequência que elas têm que ser distribuídas na cartela para formar a palavrinha que representa essa figurinha aqui do lado. Prestem atenção que eu deixei aqui para mostrar para vocês as figuras que têm sílabas regulares. O que são sílabas regulares? Eu vou gravar uma aula para a gente depois falando sobre isso. Sílabas regulares são aquelas que os sons dela, os fonemas dela, têm uma única representação gráfica. Então, quando eu faço o som V, por exemplo, eu só posso representá-la com essa letrinha. Mas se eu fizer, por exemplo, o som X, tem duas formas de representação, o X e o CH. Então, eu sempre inicio a minha alfabetização apresentando às crianças as sílabas regulares. Para quê? Para ela não se confundir. Vocês podem ver que essas figurinhas aqui embaixo eu evitei usar. Por quê? Por exemplo, aqui tem o G, gagogu. Se essa criança está aí no segundo, no terceiro ano e tem dificuldade de alfabetização ou uma dislexia, ela provavelmente se confunde com o G e o GI, o G e o GI. E o gagogu entra no meio dessa confusão. Então, palavrinhas que começam com G, nós deixamos para usar num segundo momento. O som do S, do sino, que é o mesmo de cena, por exemplo, de cinema, que tem uma outra representação gráfica que é o C. Então, eu não vou usar essas duas figurinhas se a minha criança ainda está em processo inicial de alfabetização. O R do rato é fácil, porque o R ele sempre vai ter esse som no início. Com certeza, quando a gente tem uma regrinha, é mais simples de explicar, né? Mas ainda assim, a criança vai falar, e por que no carro são dois R's e tem o mesmo sonzinho? Então, eu também vou evitar nesse momento. E esse som do K? Muita criança escreve copo com a letrinha Q ou a letrinha K. Isso é errado? Não, quando ela está começando a se apropriar do código, gente, porque é a representação que o som K pode ter de outras maneiras, entenderam? Então, essa é a atividade que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos outras palavras aqui, ó, todas com sílabas simples, ainda que eu não tenha utilizado elas hoje, fica a dica aí para vocês utilizarem essas palavrinhas dessas figurinhas aqui
como forma de ditado, como palavras iniciais para alfabetizar a criança, ok? Como forma de formar uma memória visual. Essas palavrinhas, elas têm uma repetição muito grande no nosso vocabulário. Então, são palavras que a gente fala que tem uma alta frequência de ocorrência. Então, é legal a gente sempre ensiná-las para as crianças e elas se apropriam muito rapidamente, porque elas fazem a memória visual da escrita dessas palavrinhas. Como elas as veem várias vezes, elas acabam gravando a forma de escrever. E às vezes, se elas leem essa palavra aqui, ó, vamos colocar em qualquer lugar, descontextualizadamente, elas vão lá e se deparam com essa palavra numa folha. Muitas vezes a criança, ela não sabe ler, ela não sabe o que é o B com O, o que é o L com A. Mas quando ela vê essa palavrinha assim, ela vai falar bola, porque ela formou a memória visual da palavra inteira. Essa é uma estratégia muito legal, gente, e muito adequada para trabalhar com crianças que têm déficit intelectual, ok? Pessoal, essa era a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, avisem seus amigos se vocês acham que é legal. Esse conteúdo pode ser útil para muita gente. Obrigada e até a próxima!